Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Lembrando que a contabilidade é uma ciência social aplicada e, como tal, tem um objeto de estudo, que no caso é o patrimônio. E no caso da administração pública, a contabilidade se torna o campo de aplicação. Por isso é que chamamos contabilidade aplicado ao setor público, ou CASP. Mas lembrando que nesse caso, o patrimônio a ser observado é o patrimônio público. E na nossa proposta de web hoje, nós iremos falar um pouco sobre os princípios da administração pública. Princípio lembra tudo aquilo que vem antes, tudo aquilo que é norteador, tudo aquilo que é premissa. E no caso da administração pública, foram elegidos 5 princípios que todo aquele que participe da administração pública deve conhecer e deve agir como. Então, hoje nós vamos falar sobre esses princípios, que são elementos norteadores das ações dos servidores, dos gestores públicos. Esses princípios, eles atendem pela sigla LIMP. Por quê? São 5 princípios e as iniciais desses princípios formam a sigla LIMP. Então, para compreender o campo de aplicação da administração pública, é fundamental saber como se estrutura o Estado. Nesse sentido, é primordial entender os princípios administrativos, conhecidos como LIMP, que orientam as atividades dos governos municipais e estaduais, da União e do Distrito Federal. Ou seja, toda administração pública, seja ela direta ou indireta, deve observar, né, esses 5 princípios, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos ver cada um desses princípios? Então, o princípio administrativo, ou seja, aquele elemento norteador, ele serve para que o profissionalismo seja garantido por parte dos servidores públicos e os serviços prestados atendam aos interesses da sociedade. A legislação brasileira, na Constituição Federal de 1988, determinou esses princípios no seu artigo 37. Vamos ver o que fala esse artigo? A administração pública direta ou indireta, ou seja, administração direta, Estado, município, União, Distrito Federal, administração indireta, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, todas elas devem obedecer a esses princípios, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como já falamos aqui, essas iniciais formam uma sigla chamada LIMP, ou 5 princípios da administração pública. Vamos ver um a um. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. Quando falamos de princípio da legalidade, estamos falando nada mais, nada menos que o cumprimento da lei. Então, o princípio da legalidade trata-se da valorização da lei acima dos interesses privados, ou seja, os interesses pessoais. Nesse sentido, a administração pública só pode ser exercida se estiver de acordo com as leis. As leis vão nortear todas as ações, todos os ritos processuais e fluxos da administração pública, fazendo com que a atuação do executivo concretize somente a vontade geral dos cidadãos e cidadãs, ou seja, o princípio da legalidade vai contra um comportamento personalista, ou seja, eu não posso impor a minha vontade se essa vontade estiver acima da lei. Não haverá favoritismos, entre outras práticas. A ideia é valorizar a cidadania e o interesse do coletivo. Não é somente fazer aquilo que está escrito da lei. Também deixar de fazer o que está escrito na lei é um princípio, vai contra o princípio da legalidade. Além disso, é importante ressaltar
que a atividade de todos os agentes públicos, desde o presidente da República até os servidores municipais que estão na base, estão submetidos à obediência, o cumprimento deste princípio, que é o princípio da legalidade. Então, todos aqueles, por mais leigos que sejam, deverão conhecer da lei para não infringir esse princípio da legalidade. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Quando eu falo de impessoalidade, eu estou falando, né, que eu não posso tratar o próximo de acordo com a minha vontade. Então, eu tenho que ter uma impessoalidade, eu tenho que ter um tratamento igualitário a todos. Então, esse princípio busca traduzir a noção que a administração pública deve tratar todos de igual respeito, sem discriminações. Eu não posso trazer o meu pessoal para o tratamento com outras pessoas, não tendo favoritismo. Divergências ou convergências políticas, ideológicas, simpatias ou desavenças haverão. Contudo, não podem interferir na atuação de tratamento por parte dos servidores públicos. Nesse sentido, o próprio texto legislativo assegura que o ingresso em cargos e funções administrativas depende primordialmente de concursos públicos, a fim de assegurar a impessoalidade e a igualdade por parte dos concorrentes, sendo os demais empregados públicos de livre exoneração e livre nomeação. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 determina que todos são iguais perante a lei. E o princípio da impessoalidade vem somente reforçar essa ideia no âmbito da administração pública. Então, o princípio da impessoalidade, ele vai determinar tratamento igualitário, sem desavenças, sem o caráter personalístico, né, da vontade da pessoa. Então, ela deve tratar de todos de forma igualitária, independente de afeto ou não. E aí, nós temos o terceiro princípio, que é o princípio da moralidade. Seguindo os princípios éticos estabelecidos por lei. Lembrando que ética moral vem da formação do caráter. A moral, ela deriva da própria prática, enquanto a ética é o estudo da moral. Então, a moral, ela é cultural, enquanto a ética é a prática dessa moral. Os princípios da moralidade, ele obriga que os agentes públicos, os gestores, ou seja, todos aqueles que atuam na administração pública, atuam em conformidade com os princípios éticos e morais. Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos direitos por parte da sociedade será penalizado pelo descumprimento do princípio em questão. É importante levar em consideração que o princípio da moralidade não se refere exatamente à moral comum, mas sim aos valores morais que estão postos nas normas jurídicas. Ainda assim, toda ofensa à moral social que esteja associada a alguma determinação jurídica também será considerada uma ofensa ao princípio da moralidade. É muito importante saber que a moral, ele é um princípio que versa principalmente sobre convivência. Ou seja, eu tenho mínimas práticas que eu devo conhecer para que eu possa conviver em grupo, em sociedade. Então, a moralidade, ela vai dizer que todos aqueles que estão atuando junto à administração pública, né, devem ser conhecedoras da lei, dos princípios morais, éticos, para que não possa, por exemplo, agir contra a honra, né, de outros. Percebam por esses três princípios que vimos até agora, que esses princípios, eles não concorrem entre si. Eles funcionam como um elo de uma mesma corrente, de forma harmônica, não concorrendo entre eles. O quarto princípio
é o princípio da publicidade ou prestação de contas à população. O princípio da publicidade garantirá a transparência da administração pública, pois nós vivemos em um Estado democrático de direito, ou seja, o poder deriva do povo e pertence ao povo. Assim, não deve ocorrer qualquer tipo de ocultamento de informações por parte do poder público que representa a sociedade. É dever de todos os órgãos e instituições postar as informações por parte do poder público, não havendo ocultamento dessas informações. Então, eles deverão ser disponibilizados a fim de honrar a prestação de contas para a sociedade. O sigilo, então, seria a exceção e somente ocorrerá em motivos de segurança nacional e outros motivos previstos na lei. Nesse sentido, como já comentamos em matérias anteriores, a Lei 12.527 de 2011, ou seja, a Lei de Acesso à Informação, vem para contemplar e regulamentar o direito ao acesso à informação por parte de todos os cidadãos e cidadãs. A Lei 139 também, ela também é conhecida como a Lei da Transparência, ela traz informações de cunho contábil, ou seja, trará informação de receita e despesa também em tempo real. E nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai determinar aqueles dados que são sensíveis e como vai ser o tratamento desses dados. Mas a publicidade dos atos, ela deve ser garantia para todos aqueles que desejam. Então, o princípio da publicidade, ele determina que todos os atos dos gestores públicos, atos processuais, salários, deverão ser prestados contas à população. Então, é muito comum, quando você entra num site governamental, você encontrar um link de portal da transparência, acesso à informação. Então, é lei, é um princípio da administração pública. O último princípio, e um dos que eu considero mais importante, é o princípio da eficiência, ou seja, a boa gestão dos recursos e serviços públicos. O princípio da eficiência se resume no contexto e no conceito de que a boa administração deve ocorrer como princípio, sem ferir o princípio da legalidade, ou seja, estando dentro da lei, é dever do servidor público atuar a fim de oferecer o seu melhor serviço possível, preservando os recursos públicos, ou seja, a administração pública deve sempre priorizar a execução de serviços com a ótima qualidade, respeitando os princípios administrativos e fazendo o uso correto do orçamento público, evitando assim de ser o desperdício, trazendo economicidade e a boa gestão dos recursos públicos. Percebam como todos os princípios, eles vão ao encontro do princípio da legalidade. E como tal, esse princípio, sendo o carro-chefe, né, dos princípios da administração pública, ou seja, são norteadores. Ou seja, se eu tenho que atuar dentro de uma legalidade, com eficiência, dando publicidade, agindo com moralidade e impessoalidade, eu estou ali numa única ação, resumindo todos esses 5 princípios, que são elementos norteadores das ações dos servidores públicos, sendo muito importante que você conheça cada um desses princípios, porque eles farão parte da sua atuação na administração pública, não somente como servidor público, como gestor público, enquanto empregado público, atuando e fiscalizando também a administração pública. Você deve fazer isso de modo a observar se esses 5 princípios estão sendo obedecidos e observados. Ok? Então, resumidamente, os princípios administrativos brasileiros se resumem
na legalidade, atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados. Então, eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer nada se não tiver previsto na lei. Princípio da impessoalidade. Eu tenho que trazer tratamento igual a todos os cidadãos e cidadãs, atuação sem favoritismo e sem autopropaganda por parte dos servidores. Então, eu não falo em meu nome, eu falo em nome da administração pública. Princípio da moralidade. Preservação da ética e da moral nos termos da lei, em todas as ações por partes dos agentes públicos. Princípio da publicidade. Priorização da transparência, da prestação de contas em todas as ações que envolvem recursos públicos. E, por fim, o princípio da eficiência, que deve garantir a execução de todos os serviços públicos com qualidade, respeitando o bom uso do orçamento público sem desperdícios. E nós chegamos aqui ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia a todos. Caso tenha restado alguma dúvida, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Eu busco responder o mais breve possível, ok? Por hora, deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.